Eu estava comentando há pouco com o Delano, com os que estavam na sala já, que eu estou muito empolgada. E tem hora que até me oferece assim, nem sei muito bem a programação, já estou me oferecendo para os serviços da casa. Mas eu acho que faz parte mesmo, é assim. Começar, a gente começa bem pequenininho, bem tímido, e depois a gente vai ganhando um pouco mais de força, né? É, bom, quando olhamos para o nosso lado e vemos alguém que está sempre presente, uma pessoa que nunca nos deixa desanimar, só podemos ser gratos. Amigos que nos dão palavras de coragem e que lutam para nos ver felizes são raros hoje em dia. Eu tive e tenho a sorte de encontrar muita gente boa, que são luzes no meu caminho e tesouro dos meus dias. Obrigada, então, pela oportunidade de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou fazer o estudo hoje do capítulo 17, Sedes Perfeitos. Tatiana gosta muito de falar que esse é um capítulo que ela gosta muito. E eu começo a concordar com ela, viu? É um capítulo muito interessante. E a primeira pergunta é sedes perfeito. Por quê? Porque a gente não é perfeito, não? Então, essa pergunta ela é muito interessante, né? Eu não mato ninguém. Não pego marido e esposa de ninguém. Nunca tive interesse em pegar empregados nem a propriedade de ninguém. Será que eu não sou perfeita? Então, na verdade, essa aí era as orientações iniciais de Moisés, o papel de Moisés era preparar o coração e a alma do povo para a posterior vinda do Messias. Então, eles ainda não podiam entender a lei do amor. A lei do amor é muito mais do que isso, é muito mais do que matar, é muito mais do que desejar a outra pessoa. Nós não somos perfeitos, o capítulo pede, sedes perfeitos. Nós não somos perfeitos e nem seremos perfeitos. Perfeito é Deus e o Filho dele. Mas nós podemos muito bem trabalhar em busca da perfeição. Cada dia mais esse passo de aprimoramento, de evolução, quase que uma obrigação sairmos desse plano horizontal, sempre na mesma escala, e tentar subir um pouquinho, degrau por degrau. É um trabalho, é uma coisa mais complicada, isso no dia a dia, a gente vê que a gente é colocado em algumas provas, às vezes, para a gente até um pouco difíceis, não falar mal de alguém, ou não desejar mal de alguém, ou não ficar emburrado, ou com sentimento fraco, isso é inerente do ser humano, mas é em cima disso, exatamente disso, que é a provocação para sermos perfeitos. Nós sabemos que Jesus é o governador espiritual desse orbe terrestre e que, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus oferece a nós como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, nós vamos, nesse capítulo, tentar, cada dia, buscar um pouquinho dessa perfeição. Nesse capítulo, nós já estudamos os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, a parábola do semeador, e agora nas instruções do espírito, nós já estudamos o dever, a virtude, e agora nós vamos para o item 9, que é o meu estudo, que vai falar sobre os superiores e os inferiores. Aqui não vai tratar, então, pelo menos na minha ótica de estudo, não vamos tratar pobres e ricos, como se fosse inferior ou superior, não é essa. Não vamos falar sobre bons e maus. Vamos fazer uma ótica de análise aqui sobre subordinados e líderes. O papel, que hora que nós estamos em um papel superior, que hora estamos em um papel inferior. Vou ler o texto primeiro, porque vai ficar mais claro na hora que formos comentar. Hoje eu estou me dispondo, assim, me deixando um pouco mais à vontade para responder, mesmo durante o estudo, se for necessário alguma pergunta. Bom, a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhes proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhe prova constantemente que não é nem uma coisa nem outra,
pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados e que sobre ele recairão as faltas que eles cometam. Os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como pergunta ao rico: que fizestes da riqueza, que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor? Também Deus inquirirá daquele que dispõe de alguma autoridade. Que uso fizeste desta autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que o fizestes escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasse a subir ao meu seio. O superior que se acha compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-las mais tarde, e que ele também será tratado como os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Mas, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando o seu chefe deixa de dar cumprimento aos que lhe correm, quando correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que, sem dúvida, os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofresse os outros. Se ver forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituído isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que os seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu oriundo de sua fé, a quem deve a ele o seu tempo e seu esforço. Numa palavra, solicita-o o sentimento do dever oriundo de sua fé e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que, cedo ou tarde, terá que pagar. Quem colaborou com essa obra, que foi codificada por Allan Kardec, foi François-Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, em Paris, 1863.
Bom, Morlot, ele foi citado no Evangelho segundo o Espiritismo 3 vezes. Em uma única vez ele não foi citado como cardeal Morlot, mas eu acredito que isso aí foi só um acréscimo, assim, só uma informação, não muda nada, é o mesmo colaborador. E Morlot foi um prelado francês, prelado era um título honorífico de alguns dignatários eclesiásticos da época, lá em Paris, e morreu em 1863, 1862. E ele contribuiu bastante com essa obra, na hora que ele vai, principalmente nesse item 9, que ele fala aí sobre essa característica de uma hora em uma encarnação, ou até mesmo na própria encarnação, uma hora sermos líderes e outra hora subalternos, e a gente vai percebendo isso ao longo da vida. Por exemplo, uma pessoa que foi é, empregado, por exemplo, em uma empresa, depois ele galga os méritos um cargo, por exemplo, de um diretor, e depois, porque a empresa falha ou as ações não vão bem, ele é tirado do cargo de diretor, ele volta para a condição de empregado. Então, em uma mesma existência, uma mesma reencarnação, ele pode passar por por esses quadros aí. Ou pode ser também outra encarnação, ele pode ter sido, por exemplo, um subalterno e ele aprendeu a lidar com aquelas mazelas de uma autoridade, às vezes, até desleal, e ele aprende, quando ele volta, por exemplo, ele tem um cargo, que é um cargo, por exemplo, de confiança, de chefia, ele entende as pessoas que estão na escala abaixo dele, que ele precisa de fazer essa gestão. Bom, o mesmo François, então, Nicolas Madeleine, da mensagem anterior, ele assina essa que esclarece bem sobre os deveres que exerce a autoridade sobre os outros, bem como os deveres dos que estão sobre a autoridade de alguém. Considerando a lei de reencarnação, bem como bem como a lei de causa e efeito, sabemos que toda posição de mando, de poder e de subalternidade, essa subalternidade seria uma característica de ser subalterno, é sempre provisória. Não estamos aqui sempre com a mesma condição. Não seremos sempre subalterno ou não seremos sempre chefia. É bom lembrar que isso aí pode oscilar. Bom, assim, o que na atualidade esteja em uma posição de superioridade deve sempre lembrar-se que pode perdê-la a qualquer momento, visto que na Terra nada é definitivo. Diferentes funções sempre haverá, pelas necessidades sociais, mas também pelos diferentes interesses e capacidades preferenciais de cada um. Deve também refletir que toda autoridade, assim como a fortuna, é um empréstimo, uma delegação, da qual terá que prestar contas um dia. Prestar, né, como se eu não estivesse, né, prestarmos conta um dia. E, sendo assim, precisa estarmos atentos à maneira como a executamos, pois em tudo, o modo como fazemos é muito importante. E essa forma, ela faz uma relação muito grande com o aproveitamento espiritual de cada um. Todas as experiências que o viver na Terra proporciona têm por finalidade desenvolver o patrimônio espiritual que todos recebem de Deus, desde a sua criação. Então, nós temos que lembrar aí que essas experiências, a gente vai aprendendo com as experiências e não podemos simplesmente negar que as experiências, elas puxam a orelha da gente e falam aqui, você errou. É importante começar a acertar. Você está tratando o seu subordinado de uma forma que talvez não esteja tão leal, ou então, de repente, tão humano, vale a pena lembrar que essa parte, essa situação pode ser revertida. E o modo como sente, faz e pensa é que vai determinar esse desenvolvimento em relação ao tempo e também em relação à maneira como será feito. Se com mais ou menos sofrimento, com mais ou menos segurança, com mais ou menos erros ou equívocos ou omissões. Então, é a chamada para que prestemos atenção em nossas ações no nosso dia a dia. Por isso, toda posição de mando, de autoridade, é sempre uma missão, uma prova, em benefício espiritual de quem a tem, mas nunca para satisfazer nossos caprichos, nossos prazeres. Essa autoridade, ela nos dá ou por merecimento, ou mesmo para nos colocar aí
com essa capacidade de percebermos o que pode ser feito para melhorarmos o início da nossa conversa sobre como trabalharmos essa evolução. Com a autoridade sobre os outros vem a responsabilidade de um encarregado de almas que responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados e as faltas que estes puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos. Recairão sobre ele, da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Desviá-la, pois, no seu sentido, é fracassar no seu cumprimento. Então, se temos essa missão, ou se nós temos essa, vamos colocar em nosso cargo aí de chefia, e aí nós desviamos o nosso interesse e fazemos com que esse subalterno nosso, esse subordinado nosso, sofra em nossas mãos, de verdade, em alguma hora, lá no cantinho de Jesus, nesse aqui, não, viu, gente? Mas lá no cantinho de Jesus, pode ser que seja chamada a uma conversa, e vai falar aqui, olha, eu te dei tudo, as faculdades todas, te dei a chance. E o que que aconteceu? O que que de verdade você fez com essa chance? Vale aí essa chamada para o subordinado também. Se ele está naquela condição de subordinado, não é à toa. Ou é porque ele está aprendendo alguma coisa, ou ele pediu para vir naquela condição para ele ter a oportunidade de aprender. E é tão legal pensar que aquela pessoa que é um subordinado, ele está feliz, ele está cumprindo de verdade o papel dele. Vamos supor aí um cargo de faxineiro numa empresa. Aquela pessoa que chega, que faz o serviço numa boa, de repente está até assoviando ali, limpando o chão e assoviando, ele sabe que ele está em uma condição, ele não é aquela condição, ele está. E ele leva aquilo numa boa. E aí os colegas reconhecem que ele é uma pessoa de bem e vão, com certeza, fazer da vida dele também uma vida boa. Se, o contrário disso, aquele subordinado pega a vassoura e toca a vassoura com força nos cabos de energia e todo dia é uma confusão muito grande depois da faxina dele, ele de verdade não está feliz e não está fazendo ninguém feliz. Então, temos aí que entender cada caso. A pessoa, o líder, né, vamos chamar ele agora de diretor, só para facilitar, esse diretor, por exemplo, ele pode muito bem entender que aquelas pessoas são extremamente importantes para o desenvolvimento dele próprio naquela, naquela profissão que ele está desempenhando. Vamos supor, sou diretora, não tem a pessoa que vai fazer o café, não tem a pessoa que vai fazer a limpeza, não tem a pessoa que vai digitalizar aqueles meus documentos. O que que adianta? Você é diretor de quê? De um serviço que não vai sair. Então, essa interligação que ele está falando nesse texto aí é muito interessante, porque nós somos dependentes de todos o tempo todo. E que a partir do momento que a gente entrelaça essas energias e a gente fica, na verdade, com esse sentimento de que eu preciso do outro e que o outro precisa de mim, vamos ser não espíritos superiores ou inferiores, seremos espíritos bons. A condição de superioridade ou inferioridade vai nos caber. Não vejo essa situação de ser superior. No texto, nós estamos falando exatamente dessa escala de superioridade com relação a ordens e comandos e a condição de ser subordinados nessa condição. Vou contar um caso para vocês, eu acho interessante esse caso. Eu visitei uma mineradora uma vez em João Molevade e um rapaz lá, ele era o chefe da oficina, ele não tinha o segundo grau, mas ele dominava tanto o processo daquela mineradora, ele sabia as cavas que tinha maior potencial, ele sabia os caminhões fora de estrada, qual era a potência de cada um, qual era o eixo de cada um, ele sabia todo o processo da mineradora. Muito bem. Cada geólogo que passava lá, engenheiro e técnico que passava, se tinha que tomar alguma decisão, passava por esse chefe dessa oficina. Então, ele era um líder nato, tranquilo, na dele. Só que ele fazia de todas as formas para ele dominar o serviço dele, porque aí sim ele faria bem feito o dele. Só que ele fazia bem feito dos outros também. A partir do momento que não amarrava informação,
a partir do momento que ele era solícito, a partir do momento que ele era agradável, era uma pessoa extremamente agradável. Então, nenhum engenheiro tinha dificuldade de chegar para ele e perguntar, para tirar alguma dúvida. Ó, mas o cara era engenheiro, sim, mas ele também não detinha todas as informações, porque não estava tão integrado àquela planta daquela mineradora. Na hora que eu comecei a estudar esse capítulo, eu lembrei desse caso. Muitas vezes, dentro de uma empresa, o que mais conhece de processo, o que está mais integrado, pode não ser o diretor, pode ser uma outra pessoa. E essa pessoa, se ela for tranquila dentro do cargo dela, ela vai auxiliar todo mundo, vai fazer uma ligação bacana. É a tranquilidade que tem o espírito, né? Ele está em evolução e ele quer continuar evoluindo. Não está preocupado em botar o pé na cabeça dos outros e tirar proveito daquilo. Ele não está nessa condição. E o legal é que a gente vai percebendo na vida da gente. Um líder que eu até deixei para falar mais no finalzinho, mas eu vou até dar uma adiantada. Um líder interessante dentro de uma casa são os pais, né? Dentro do plano de ser líder e subordinado, em uma hora nós somos filhos, nós somos subordinados, uma hora nós somos os pais, e uma outra hora a gente até volta numa condição de depender dos nossos filhos. E isso é interessante porque se eu for arrogante, por exemplo, um filho arrogante, o pai olha aquilo ali e fala assim: gente, que dó aquele filho, porque ele vai ter a condição de chegar na minha posição e vai ver que tudo que eu faço tem um sentido por eu fazer. Coitado do pai, se for arrogante com o filho e achar que só porque ele é pai, ele pode dar umas palmadas, pode gritar, e aqui quem manda sou eu e quem obedece é você. Coitado desse pai, porque lá no futuro ele pode ser um velhinho que vai depender desse filho. Então, nessa transição de autoridades, nós podemos ser ora inferiores, ora superiores. E isso vale, por exemplo, também, muito interessante, como condição de professor também. O aluno está lá se sentindo subjugado e ele não consegue aprender, e o professor meio que tirando ele o tempo todo, e ele, gente, quando eu for professor, coitado dos meus alunos. Que dó desse, né, desse moleque que estiver pensando desse jeito, porque ele vai ser professor, e tomara que ele não faça isso com os alunos dele. É tão agradável quando um professor, você tem uma dúvida, o professor fala assim: acalme-se, você vai aprender. Eu não vou repetir com as mesmas palavras, porque eu sei que surdo você não é, você só não entendeu, eu vou passar de uma outra forma. Isso a gente percebe que tem gente que tem uma certa tranquilidade para passar pelos níveis e seguir com as orientações. O cantinho, para mim, é o lugar que eu mais encontrei esse tipo de gente. É interessante que o cantinho ele tem líderes bem formados, líderes conscientes dos seus papéis e um dom e uma fala de tanta humildade que é encantadora. Aí a gente percebe que a gente pode também de alguma forma contribuir, porque se estivermos errando, com aquela fala mansa, com aquele jeitinho manso de cada um, a gente vai se encaixar e vai ficar, vai compreender qual que é o passo final. Então, assim, quando a gente está em um meio hostil, que não se tem a preocupação de ensinar, não se tem a preocupação de fazer uma orientação, isso aí lá no final, nós vamos ter aí talvez até uma torre de Babel, né? Ninguém conversando com ninguém, todo mundo meio que se hostilizando pelo caminho. É interessante a gente tratar todos da forma respeitosa como merece, para que a gente consiga, principalmente desse item 9 dos seres perfeitos, para buscarmos esse dedinho aí de construção positiva do nosso ser, do nosso caráter, do nosso espírito. Bom, os que detêm autoridade, se forem espíritas, têm uma grande responsabilidade nessa função, porque sabem que as diferenças sociais são apenas fruto de uma sociedade imperfeita, não existindo para Deus e cujas leis todos devem submeter-se para serem perfeitos e felizes um dia. A chamada é que nossa sociedade não é perfeita, exatamente ela é imperfeita.
ainda se permitem, nós nos permitimos ainda essa imperfeição a partir do momento que muitos ganham muitos ganham pouco, poucos ganham muito, e essas diferenças sociais a gente está percebendo. O próprio cantinho, nós estávamos falando hoje, a partir do momento que a Tatiana colocou aquela foto do cantinho, o cantinho ele é em uma região não tão valorizada assim, vamos falar em termos imobiliários, mas é um cantinho acolhedor, é um cantinho que nós sentimos prazer em ir. Isso aí mostra que, apesar de uma sociedade imperfeita, existem também uma busca muito grande por essa tentativa de tentar fazer ficar igual todos esses assistidos, iguais a quem? A quem pode assistir. A ideia não é fazer aí uma separação, olha, eu consigo doar e você tem que receber. Hora nenhuma eu tive esse sentimento no trabalho realizado pela casa. E não é só por essa casa espírita, eu vejo muito também o trabalho em outras religiões, em outras igrejas, esse trabalho muito forte para que todos sejam assistidos. É muito interessante. Bom, assim também, eu não sei do meu tempo, viu, gente? Assim também deve agir o subordinado espírita, né, no cumprimento dos deveres, mesmo quando o seu superior não cumpre os dele, porque sabe que todos são filhos de Deus. Todos têm responsabilidade dos seus atos e cada um responde pelos seus. Então, nós sabemos o tanto que somos responsáveis. Não adianta a gente falar assim, eu não sei, não. Sabe sim. Todos nós sabemos. Só ainda não damos conta de ainda fazer tudo que é necessário fazer. Se a gente falasse, não, eu estou fazendo errado é só hoje, mas amanhã eu prometo fazer diferente. Olha, já fez errado hoje, fez com consciência. Então, a ideia aí é que nós, sendo todos filhos de Deus, nós temos a responsabilidade de nossos atos e cada coisinha que a gente fizer, vamos supor, temos uma faxineira em casa, eu vou lá procurar lá nas entranhas de um móvel um pozinho e falar com ela, olha aqui, olha só a poeira, você já limpou? Por que isso? Se você viu a sujeira e ela não viu, pega o pano e vai limpar e fala, olha, da próxima vez eu estava vendo naquele móvel, talvez se pudesse passar um paninho. Hoje não precisa não, eu já passei, está tranquilo. Isso seria muito interessante na forma que a gente tem para agir. Delano, meu tempo qualquer? Darlene, falta 6 minutos. Ótimo, ótimo. Então, sabemos hoje que essa condição que nós temos com a nossa autoridade por não cumprir os nossos deveres tem muito como a mudança da nossa posição. Se nós resignamos, se nós aproveitamos a chance, se nós desenvolvemos essa humildade necessária ao progresso espiritual, nos portamos com dignidade no trabalho, nos portamos aí fortalecidos na fé em Deus. É muito fácil a gente ficar só colocando, eu agi daquele jeito porque aquela pessoa me instigou a agir daquela outra forma. É colocar, sim, um pensamento no lugar do outro. Nós precisamos aí sentir as dificuldades do trabalho do outro para que a gente também sinta bem com o nosso trabalho. Seria um excelente recurso de consciência despertar para o bem e cada vez para o melhor. Quem o faz, age sempre coerentemente com seus princípios morais, em qualquer posição que ocupe, vai estar sempre feliz ocupando aquela posição. Quem cumpre os seus deveres, autoridades, ou procurando dar o melhor do que faz, do que tem a fazer, né? O melhor, ele está trabalhando para ser sempre dentro do que ele se dispõe a fazer, sempre o melhor, vai ser feliz. Na minha casa, sempre eu falo com meus filhos assim, olha, gente, não é obrigado a fazer, mas se fizer, faça bem feito. Então, as tarefas domésticas aqui, nós não temos nenhum auxiliar em casa, nem costureira, nem cabeleireira, nós não temos, gente. Tem 1 ano e meio que nós não temos auxiliar nenhum. Então, os meus 2 filhos contribuem, mas eu sempre peço, não façam de mau grado, porque pode não sair bem feito, talvez seja um prejuízo muito grande para casa. E o legal é que quando pegam para valer, pegam bem, bem interessante a forma que fazem. Bom, o exemplo maior que nós temos aí de compreensão de uma pessoa que dentro da humildade, esse espírito dentro da humildade nos ensinou tanto, que foi Jesus Cristo. Ele nasceu em uma cidade pequenininha, Nazaré, lá na Galileia, numa cidade que, segundo alguns historiadores,
nem mencionaram nos seus estudos o tamanho, a cidade, né, o lugarejo onde Jesus nasceu. Ele nasceu num lugar tão simples, mas em um lar tão acolhedor, e ele aprendeu e ele foi melhorando e ele se tornou o líder de uma nação. E isso aí é muito interessante a gente usar os conhecimentos que nós temos de Jesus para a gente entender que é muito imaginativo, né? A gente pensar assim, uma pessoa da comunidade, como ela vai ser um líder? Vai ser, gente, vai ser. Vai ser sim a partir do momento que ela quiser ser. Vai ser a partir do momento que ela trabalhar para ser. E vai ser um grande líder, principalmente se ela passou entendendo qual que era o passo dela com relação àquela condição de subalterno. Outro que eu vou citar, que sempre a gente cita aqui, eu acho que eu estava com vontade de repetir, só pode ser, é Mahatma Gandhi. Na Índia, ele lutou bravamente contra a dominação inglesa, mas sempre pacificamente. Então, ele era, teoricamente, do sistema, um subordinado. Ele só tinha que obedecer à coroa inglesa. E ele falou, gente, mas não dá, o pessoal da Índia aqui não está feliz. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso de ajudar esse povo que passa fome, que está cada vez mais escravizado. Ele luta bravamente, ele luta com a inteligência, porque ele luta com o modo pacífico. Isso aí é interessante também, que às vezes a gente quer, né, na condição, por exemplo, de se rebelar contra um líder, eu vou com toda a força do meu ser contra ele. Não, não precisa disso. Basta que a gente chegue com um diálogo. Basta que cheguemos, então, com uma condição de mostrar, olha, será que eu posso fazer essa atividade dessa uma outra forma? Conversando. Não quer dizer que necessariamente que vai dar tudo certo, mas realmente os ensinamentos de Jesus e de Mahatma Gandhi aí foram os melhores, sempre pacífico. Não dá para resolver as situações na força. Um líder religioso, por exemplo, é muito interessante, por exemplo, de uma igreja, um líder, ele tem a incumbência de encorajar, de estimular, de aconselhar os fiéis. Nessa época agora, as igrejas fecham, abrem, e essa conjuntura toda, eu fico imaginando o líder religioso, o desespero dele, porque ele quer, na verdade, ajudar o fiel dele, daquela igreja. Ele quer auxiliar com os ensinamentos aí espirituais, ele quer ajudar com as questões também práticas da existência terrena, mas ele está tolhido. Então, esse líder, ele sofre. Se ele é um líder que ocupa um papel de liderança e que ele sabe o papel dele, ele vai sofrer. Ele não vai conseguir, na verdade, realizar todos os passos que ele programou como um líder espiritual daquela casa. Bom, a gente um exemplo aí que eu acho bem legal, que eu acho bem interessante, é aquela passagem do lava-pés, né, de Jesus. Ele se coloca em uma situação de servo. Eu quero servir, agora deixa eu lavar os pés. Eu não vou contar a passagem, acho que é mérito de outro estudo, mas foi muito interessante em ser servo e em servir. Ele foi o servo, ele fez com carinho, ele fez com capricho, ele tira o manto dele e ele faz todo aquele montagem, aquela passagem, aquela situação, ele faz com carinho, ele faz para mostrar como que podemos servir. Uma pessoa que vai simplesmente servir, olha, eu vou servir ali, tá me entregando, eu vou lá me oferecer. Não, gente, talvez o mais certo que sejamos nesse momento seriam servos. Ser servo, por exemplo, da casa, olha, eu até me ofereci para esse estudo de hoje há alguns dias, e a Jaqueline me convidou ontem, falei, que legal, eu vou ter essa oportunidade, talvez o tempo não seja tão grande como eu quisesse ter para estudar, mas é um assunto tão interessante que eu queria muito servir a casa, eu queria muito poder falar o estudo, que eu tivesse prazer por esse estudo. Esse momento é a hora que a gente tem de trabalhar o equilíbrio e um pouco de humildade, né? Eu tenho que estudar muitas horas para eu conseguir falar e falar o correto. Não tem sentido aqui trabalharmos de uma forma meio que aleatória. Era importante que soubesse o assunto. Então, a partir desse momento, desse equilíbrio, ele vai fazer com que a gente entenda aí o ser
inferior e o ser superior. Eu guardei uma frase que eu achei bem legal aqui. Ser humilde é entender nosso verdadeiro valor. Deus nos ama porque Ele nos criou, não por causa da nossa aparência. Humildade é reconhecer que nossos sucessos vêm de Deus e que é Ele que nos capacita. E é Ele também que nos permite viver a vida que vivemos, mas também Ele pode tirar. E Ele, então, essa condição que nós temos, toda ela é passageira. Toda ela pode não ser exatamente essa condição daqui a uns dias. Pode ter um revertério qualquer e eu não conseguir mais ter as coisas que eu tenho em termos materiais. Mas que legal se eu mantiver pelo menos a estrutura espiritual que eu estou trabalhando para ter ela em crescimento. Isso aí seria uma coisa interessante. Eu peguei uma frase que é uma frase de um parente, vamos chamar assim, da coroa portuguesa, e ele falou assim, ele fala assim, se a gente conhecer o nosso passado, se a gente não sabe de onde nós viemos, como vamos saber para onde iremos? A frase mais correta é o seguinte, a história é absolutamente fundamental para um povo que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Isso nos motiva a estudar. Nós precisamos saber de onde vem toda a nossa orientação espiritual, nós precisamos de saber como que começou esse passar de ano para ano, nossos conhecimentos, porque nós precisamos saber onde que nós queremos chegar. Onde que a gente quer chegar? Só enterrar e acabou? Não, nós queremos algo mais, e a partir desse algo mais tem que ser feito hoje. O presente é um presente. Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade da noite de hoje, do estudo, da confiança da casa, e quero me colocar à disposição se vocês tiverem alguma pergunta. Eu tenho certeza que o Delano vai me ajudar. E eu tenho só para agradecer, viu, gente? Boa noite, obrigada. Nós agradecemos, Darlene. Nós vamos passar agora para o Valdir. Muito obrigado. Foi muito bom, tá? E agora é com o Valdir. Né, Valdir? Aí, Valdir, fica à vontade para fazer a prece final ou indicar alguém, ok? Ok. Boa noite a todos, então. Muito obrigado pela oportunidade, pela presença. Vamos agradecer a Darlene, né, pelo estudo aí, pela boa vontade, pela participação, pela dedicação. Eu me sinto muito, vamos dizer assim, realizado até, porque a gente está fazendo um trabalho na quarta-feira e um dos objetivos desse trabalho é incentivar as pessoas a trabalhar para o Espiritismo, para Jesus. E eu vejo que algumas pessoas têm se dedicado muito dentro das possibilidades de cada um. A Darlene tem sido uma dessas pessoas e tem várias outras que estão chegando aí, né? Está chegando gente nova, gente mais antiga até já do cantinho, que estão deslanchando, né? Então, isso traz uma tranquilidade, uma felicidade muito grande para nós, que já estamos há mais tempo, porque isso significa que daqui a um tempo nós vamos poder ficar parado e só ouvindo e só nos deliciando com os estudos que os nossos irmãos vão trazendo. Então, parabéns, Darlene, parabéns a todos que estão dispostos a continuar trazendo a mensagem do Evangelho para nós. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos, que fez aniversário domingo, né? Nós já falamos sobre isso. E hoje a nossa questão é 994. A gente está falando sobre as penas e gozos futuros, na parte que fala de expiação e arrependimento, que vai das questões 990 até a 1002. Então, hoje é a 994. A pergunta que o Kardec fez foi: o homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Será? A resposta: sempre as reconhece. E então, mais forte, porque sente em si todo o mal que praticou
ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. Bom, a pergunta é interessante e, às vezes, ela nos remete a pessoas distantes ou a pessoas que a gente já ouviu falar, a situações que a gente tem ouvido falar ultimamente, né? E fica parecendo que está bem distante. Mas um dos grandes objetivos dos nossos estudos e da doutrina em geral tem sido o nosso autoconhecimento e as renovações que nós precisamos fazer em nós mesmos, principalmente para entender as renovações dos outros. Então, o homem perverso de ontem pode ser eu mesmo, hoje, não tão perverso, mas um esforço para melhorar. Talvez essa devesse ser a posição de todos nós, de alguma forma. Quem é o homem perverso? Quem foi o homem perverso ontem? Quem é o homem perverso hoje? E quem são os espíritos perversos? Porque fala, o homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte. Então, o homem perverso, depois da morte, continua, ele passa a ser espírito desencarnado. Mas ele não deixa de ser perverso se ele não mudou seu comportamento até o final da vida física. Então, o que eles dizem? Eles sempre as reconhecem. Agora, esse sempre tem aí, ele não dá aqui, por exemplo, uma noção de tempo. Porque reconhecer a nossa perversidade, mais cedo ou mais tarde, todos vamos. Este capítulo do Evangelho aí que a Darlene falou hoje, dos superiores e os inferiores, é o capítulo dos sede perfeitos. Então, Jesus, de uma certa forma, ele determinou para nós, né? Sede perfeitos. Jesus não mandou fazer nada que não fosse possível. Mas, ao mesmo tempo, ele mandou fazer o que é possível ao longo do tempo. O tempo que cada um vai decidir se será isso ou aquilo. Então, quem determina o tempo para fazer as mudanças pessoais somos nós. As coisas que dependem só de nós, quem vai determinar se muda ou não somos nós. A gente vê muitas pessoas dizendo que não consegue fazer determinadas coisas que dependem só delas. Então, é bom a gente separar isso. Quando depende dos outros, então há uma dificuldade maior. Mas eu tenho que fazer uma distinção entre o que depende dos outros e o que depende só de mim. E o que depende só de mim, principalmente nessas questões morais, eu posso mudar na hora que eu quiser. Certo? Agora, na hora que eu quiser, na hora que eu tiver realmente vontade de fazer. Não vou mudar de uma hora para outra, de um dia para o outro, mas eu vou mudar de uma fase para outra, em um tempo. Aquele tempo que tem lá no Eclesiastes, né? Que há um tempo para tudo no universo. E há um tempo para tudo mesmo. Então, nós vamos decidir qual o tempo que nós vamos disponibilizar para fazer a nossa mudança. Independente do que tenha sido no passado. Isso é importantíssimo. Porque muitos espíritos acham que, por ter sido muito mal em existências anteriores, não tem mais solução, não tem mais salvação, e alguns até continuam no mal, porque já que não tem jeito mesmo,
então continua fazendo mal. Usa um mecanismo, não, de a melhor defesa é o ataque. Se eu já ataquei, já fiz errado, eu continuo atacando para não ser atacado. Só que essa lógica do plano espiritual, no plano espiritual, não vai funcionar assim. Então, sempre reconhece as suas faltas. E então, mais forte, porque sente em si o mal que praticou ou de que foi voluntariamente causa. Isso para quem reconheceu. Para quem não reconheceu ainda, ele fala, contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Porque o arrependimento é a mudança de posição. É tão comum a gente ouvir pessoas dizer eu sou isso ou aquilo, de ruim. E continuar do mesmo jeito, que a pessoa sabe que entende que mas continua fazendo e acha bom, acha engraçado, acha interessante. Ou seja, sabe que está fazendo errado, mas ainda não se decidiu por fazer uma mudança. O arrependimento, acho que eu já até falei sobre isso, né? Mas é sempre bom a gente reforçar. O arrependimento, eu considero como aquele ponto intermediário entre o reconhecimento do erro praticado e o começo do conserto do erro praticado, a mudança de posição. Então, o intervalo que existe entre o erro e começar a acertar é o intervalo que eu chamo de arrependimento. É o momento do arrependimento, é o momento da mudança de posição. Então, isso nem sempre é imediato, porque, às vezes, ele fala que há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde reconhecerão errada a senda que tomaram, e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos, e também vós podeis trabalhar. Eu acho que eu falei semana passada sobre aquela questão do crescer para baixo. Acho que eu falei semana passada. O que é o crescer para baixo? A gente fala, vou repetir, tá, gente? Se eu tiver falado mesmo semana passada, eu vou repetir. Existe o poço, e a gente usa muito esse poço, o fundo do poço, né? O fulano chegou ao fundo do poço. Eu estou chegando no fundo do poço. Não sei quem vai chegar no fundo do poço. Então, o poço, na verdade, ele não tem um fundo. Ele tem uma gradação. Pode-se descer infinitamente. A gradação é exatamente o momento da dor irresistível. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho. Ok, o que ele vai fazer? Quando ele vem na linha reta da evolução e chegou um momento que ele começou a descer, ele começou a entrar no buraco, no poço. Aí vai descendo. Aí tem as gradações. Ele vai descendo, vai resistindo às dores e continua descendo enquanto ele resiste à dor. E ele vai, então, ficar obstinado no mau caminho. Não obstante o sofrimento por que passam. Porque ele ainda está resistindo ao sofrimento. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Essa questão é importantíssima para nós. Neste momento nós estamos vivendo da Terra, já nem é a questão da pandemia, mas é a questão de alguns fatos que chegam para nós e que a gente fica pensando, será que tem conserto essas pessoas? Esses dias está sendo feita aí vamos chamar de uma investigação de um casal que estão sendo acusados de ter matado o filho da mulher.
porque ela é casada com outro homem que não é o pai do menino, né? E eles estão sendo acusados de ele ter agredido a criança até a criança morrer, e estão dizendo que a mãe tem conhecimento disso. Então, isso é um fato que está circulando na imprensa e que a gente tem acesso, e às vezes a gente nem gostaria de ter acesso a isso. Mas o ideal não é não ter acesso. O ideal é saber como conviver com uma situação dessa, como analisar essa situação e como acreditar que mesmo as pessoas que têm coragem de fazer essas coisas que nós achamos que não fazemos mais, como que essas pessoas poderão melhorar. Então, a certeza que nós temos aqui por essa questão é: essas pessoas vão melhorar. Não sei quando, não sei depois de quanto tempo. Não podemos afirmar que na próxima encarnação elas já vão voltar totalmente transformadas. Mas nós podemos afirmar que todas terão a oportunidade de mudar, de melhorar. Quando nós pensamos assim, para que a gente consiga ajudar a essas pessoas para que elas melhorem o mais rápido possível, independente de fazer qualquer julgamento da nossa parte, né? Mas que a gente deseje que aquelas pessoas mudem, nós precisamos conhecer, entender as dificuldades que todos os seres humanos passam, e algumas dificuldades muito maiores que outros passam e que talvez nós não tenhamos passado e talvez não tenhamos o argumento para entender por que as pessoas respondem dessa forma a algo que nós desconhecemos que elas podem ter vivido no passado. Então, independente de conhecer, nós precisamos buscar a compreensão, o perdão, o entendimento, a partir da certeza de que, cedo ou tarde, elas reconhecerão que estão erradas e que vão se arrepender e mudar o caminho, mudar a solução das coisas. É preciso que nós trabalhemos isso, porque nós estamos vivendo num momento, numa sociedade que está passando por uma transformação. E a transformação que nós estamos passando é do mal para o bem, é do ruim para o bom, é do errado para o certo, é da ignorância para o conhecimento, é da treva para a luz. Mas ninguém passa de um ponto onde está para um outro que deseja estar, sem o esforço e sem fazer a construção pessoal daquilo que deseja para si e para os que estão à sua volta. Então, se nós fazemos parte de uma sociedade que está vivendo algumas dificuldades, não será confirmando, agredindo, vingando das pessoas que estão vivendo dessa forma que nós vamos construir um mundo melhor. Nós vamos construir um mundo melhor a partir da certeza que passamos a ter de que todas essas pessoas vão mudar. Eu diria assim que até os nossos políticos vão todos mudar um dia. E nós podemos ter certeza disso. Porque todos eles, em algum momento, terão a oportunidade de reconhecer os próprios erros e fazer o arrependimento, e, a partir do arrependimento, mudar as posições e se tornarem pessoas diferentes e melhores. Quando eu falo assim, é claro que não há tentativa de fazer um julgamento ou uma condenação, porque nós não estamos aptos a isso. Mas como os políticos têm sido uma das classes mais acusadas e que têm apresentado mais fatos considerados errados, independente de partido, independente da posição, então eles acabam ficando no foco das nossas críticas
e das nossas construções negativas que não vão acrescentar nada. A proposta para nós dentro dessa questão é que todos vamos melhorar. Todos somos filhos de Deus. Todos somos irmãos. Aqueles que se acham melhores hoje, que se sentem em condições melhores, vamos orar por aqueles que achamos que estão piores, ao invés de continuar enfatizando o mal e o erro deles. Porque quando eu enfatizo o mal e o erro de um, esse mal e esse erro fica em mim, fica no meu pensamento, fica na minha expressão, fica no meu comportamento até. Mas se eu enfatizo o bem que se precisa alcançar e luto por esse bem a partir de mim, nós podemos passar a ser bons exemplos, e esses exemplos, essas vibrações boas que construímos, vão envolver a todos os outros, e aí sim nós vamos construir um mundo melhor. Na questão seguinte, ele pergunta assim: haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? A resposta: há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam. Estão na expectativa. Mas, nesse caso, sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Então, a dor é a grande determinadora das mudanças de posição. Mas vamos voltar aqui. Espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte. É aquelas pessoas que você olha e fala: não faz mal a ninguém, mas nem bem também. E aí? Então, eles não são maus, mas se conservam indiferentes à própria sorte. Existe uma quantidade bem grande de pessoas assim. É claro que o grande chamamento para nós é para nos analisar. Será que eu estou assim? Será que eu estou vivendo dessa forma? Será que eu estou me posicionando como quem não faz mal? Mas será que eu estou fazendo algum bem? Vamos analisar isso. A Darlene começou o estudo dela falando alguma coisa parecida com isso. Bom, se eu não faço nenhum mal, se eu não desejo a mulher dos outros, por exemplo, como ela citou, se eu não mato, se eu não roubo, se eu não desejo as coisas dos outros, então eu já sou perfeito? Porque eu não faço essas coisas? Não. Você não é mal, mas não está fazendo nada de bom também. Só não está fazendo o mal que a gente acha que os outros fazem em situações parecidas. Então, o que eles estão dizendo nisso aí? Existem espíritos, vou repetir para ficar bem fortes para nós, que de coisa alguma útil se ocupam. É claro que nós não vamos sair por aí julgando ninguém, nem condenando, nem procurando quem realmente está vivendo assim. Mas pode ser que a gente conviva com gente assim. Mas a principal pessoa que nós temos que analisar nesse sentido somos nós mesmos. Essa semana eu vivi particularmente uma experiência interessante. O pessoal do cantinho que é responsável pela assistência social, a Cida, a Marília, o João, o pessoal que cuida dessa parte da assistência social, da distribuição de, vamos dizer, de coisas, de cesta básica, principalmente, né, que é um momento de muita necessidade, eles colocaram as fotografias até como uma satisfação às pessoas que ajudam ao cantinho, colocaram as fotografias para mostrar, né, a quantidade de cestas que estavam preparadas para entregar às pessoas que são cadastradas na casa. Pô, isso é bacana. Então, isso significa que tem um grupo de pessoas que está colaborando
para que as cestas existam. Tem outro grupo de pessoas que está colaborando para que as cestas sejam organizadas e sejam entregues às pessoas que estão passando por necessidades. Isso é um dos aspectos do Fora da Caridade Não Há Salvação. Então, isso está sendo feito e é a proposta do Cantinho ajudar em todos os aspectos, tanto da parte material quanto da parte espiritual, claro que dentro das possibilidades da casa. Então, como tem pessoas que me procuram pedindo o número da conta, por exemplo, ou às vezes até que fazem doação através de mim para ser repassado, então eu tenho um grupo de pessoas que não frequentam o Cantinho e que procuram e pedem o número da conta e fazem a doação. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas fotografias que foram colocadas, eu não me lembro por quem, não sei se foi a Marília, se foi o João ou se foi a Cida, mas o certo é que elas estão lá no grupo do Cantinho. Eu peguei essas fotografias, coloquei, mandei para essas pessoas que pedem número da conta e que ajudam de alguma forma. E mandei de uma maneira assim, mais geral em alguns grupos. E tive um resultado interessante. Algumas pessoas se interessaram, vamos dizer assim, acordaram para isso aí, para essa realidade que existe, que às vezes nem sabiam, e aí começam a se interessar em ajudar. Então, muitas estão pedindo agora o número da conta do Cantinho ou uma explicação sobre como elas poderão ajudar. Esse princípio é muito importante, porque isso é uma forma de combater a indiferença à nossa própria sorte. É uma maneira de ser útil de alguma forma. Então, ser útil para alguém. Parece que eu ouvi o Mário Cortella falando um dia desse sobre isso. Sobre a importância de você ser útil para alguém. Então, vamos pensar sobre isso. Vamos ver se nós somos úteis para alguém. E vamos ver se não estamos só na expectativa, né? Nesse caso, quem está só na expectativa e quem ainda não conseguiu ser útil vai sofrer proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Porque, às vezes, as oportunidades que nós temos de ajudar, essas mínimas oportunidades que temos de ajudar, elas são, na verdade, mínimas em termos materiais, mas são grandiosas em termos espirituais. Porque, às vezes, um mantimento que a gente oferece a alguém, 1 quilo de alguma coisa que a gente oferece, é a oportunidade de mostrar para o nosso inimigo lá do passado, para aquele que ainda tenta nos perseguir e nos obsidiar de alguma forma, que nós já mudamos. Que se antes nós fizemos coisas erradas, ou se não fizemos nada, agora nós já estamos fazendo alguma coisa. 1 quilo de alguma coisa dado de coração é uma demonstração de que os nossos sentimentos, que os nossos pensamentos, que a nossa preocupação com o próximo começou a aumentar, começou a crescer. E isso, além de ser bom para nós, que vamos nos sentir úteis, será bom para aqueles que estarão nos observando, para eles verem que nós já somos úteis. E essa utilidade é importante. Quando nós fomos para o Cantinho, aqui, aqui onde é agora, né? A espiritualidade disse para nós que existia uma discussão se a gente queria ter um grupo afastado do centro da cidade, né, na periferia, ou se seria uma região mais central. Então, tinha uma discussão entre isso, porque a ideia era comprar um lote, alguma coisa assim, e depois fazer a construção. A espiritualidade nos antecipou e ajeitaram lá, através do Nestor,
para que nós conseguíssemos, ganhássemos o lugar e a construção inicial. A pessoa que fez a doação, Sr. Francisco Diniz Salles Neto, ou Salles Diniz Neto. O Francisco é cunhado do Nestor, chamou o Nestor, perguntou se ele já tinha conseguido um lugar para construir o centro. O Nestor disse que não. Ele ofereceu aquele espaço que está lá e disse que tinha um terreninho lá e nós não tínhamos os recursos para a construção. Ele se ofereceu para fazer a construção, fez e entregou para nós no ponto de entrar para lá e fazer um ajeitamento lá até que as coisas andassem. E assim foi feito. A espiritualidade disse para nós que nós tínhamos conseguido uma periferia no centro da cidade, praticamente, mas que nós teríamos muito trabalho. E o trabalho começaria desde a assistência material, com a distribuição de cestas básicas, de ajuda material, com roupa, com agasalho, com sapato, com cobertores, desde isso aí até as ajudas espirituais que seriam oferecidas em nome do Cantinho e especialmente às pessoas da região. E quando fomos para lá, iniciamos o nosso trabalho. No início, muitos espíritos que eram moradores da região, que tinham desencarnado e que tinham um certo domínio sobre a região, e tem muitos espíritos que dominam determinadas regiões, eles tentaram nos atacar de uma maneira muito forte. Eram aqueles que ainda estavam renitentes no mal, porque não entendiam o bem. Mas o interessante é que nas reuniões de desobsessão, eles vinham e nos atacavam, dizendo que nós tínhamos tomado o lugar deles, que nós estávamos tomando o lugar deles. E o grande argumento, o grande convencimento que passamos para eles era de que nós estávamos ajudando as famílias deles que estavam passando por dificuldades. E eles viram isso. Eles entenderam isso. Nós dissemos a eles que não estávamos invadindo o território deles, que o nosso objetivo lá era ajudar, era colaborar com essas famílias, com famílias que passavam por necessidades, por dificuldades, tanto materiais quanto espirituais. Inclusive eles, que já estavam desencarnados e muitos não sabiam, precisavam da ajuda para se libertarem da vida material e buscar outros rumos. E assim foi feito. E eles passaram a respeitar o nosso trabalho. E uma vez ou outra, algum ainda ia tentando falar alguma coisa desse tipo, mas imediatamente eles eram convencidos de que realmente havia um trabalho de ajuda aos familiares deles ou às pessoas da comunidade, que eram como se fossem familiares. E isso ajudou muito. Agora, como que ajudou? A gente dava uma cesta básica. Eu não sei por que eu estou falando isso não, tá, gente? A gente dava uma cesta básica que era uma coisa muito simples. São 8 itens. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, um pacote de fubá, um pacote de macarrão, uma lata de óleo, um sabão. Sempre falta uma coisa. São 8 itens. Então, desses 8 eram, não sei se ainda é assim, tá? Mas no início, até durante muito tempo, eram 8 itens, a nossa cesta. Então, era uma cesta que tinha, teoricamente, 8 quilos. Esses 8 quilos, a gente dizia nos estudos que fazíamos com os assistidos, o pessoal que ia receber, e isso é feito ainda hoje, agora não, por causa da pandemia, mas as pessoas, a gente ensinava o evangelho à luz da doutrina para as pessoas que iam receber a cesta básica. E dizíamos a elas que elas levavam para casa 8 quilos, simbolicamente, de alimento, que ajudaria de alguma forma. Tinha família lá que essa cesta duraria talvez no máximo 2 dias, pela quantidade de gente que tinha na mesma casa. Mas dizíamos a elas que
aquilo representava 8 toneladas de alimento espiritual para a vida eterna de cada uma dessas pessoas. Eu sei, quer dizer, eu falo que não sei, mas eu sei, né? Por que eu estou falando isso? Porque, vejam bem, quando nós fazemos uma coisa mínima, mas fazemos, não nos mantemos na inutilidade, nós estamos colaborando para que coisas muito maiores, infinitamente maiores, aconteçam no plano espiritual. Porque a moeda, o quilo de alguma coisa, a roupa, o agasalho, o sapato usado que nós oferecemos, é, acima de tudo, um ato de bondade. E esse ato de bondade é o princípio para muita solução, para muita ajuda, para muita orientação, para muita mudança de posição. Quantos espíritos mudaram suas posições depois que começaram a participar das nossas reuniões, depois que passaram a ser assistidos espiritualmente os desencarnados e materialmente os encarnados? Isso não estou tentando colocar tipo uma vantagem para ninguém especificamente do cantinho e nem para o cantinho propriamente. Não é uma exaltação do trabalho que é feito, é apenas uma valorização do que é feito. Eu aproveito, inclusive, para agradecer as pessoas que participam e colaboram, e eu sei que muitas pessoas colaboram, mas, principalmente, incentivar aqueles que ainda não colaboram para que se sintam úteis, para que façam alguma coisa e não fiquem na expectativa. Eu posso ajudar de alguma forma? Então, ajude. Escolha a melhor maneira que você tem para ajudar. Não tem uma regra específica. Normalmente, a maneira que nós escolhemos para ajudar é a maneira da nossa maior necessidade. Então, o que eu preciso devolver para a sociedade? Eu preciso devolver alimento, porque um dia eu tirei alimento dos outros. Um dia eu joguei alimento fora. Então, agora eu preciso devolver para a sociedade e para mim mesmo esse alimento que eu joguei fora, que eu desperdicei ou que eu desbaratei. E aí nós vamos consertando a nossa dificuldade. Então, por isso, algumas pessoas têm a necessidade de fazer campanha do quilo. Outras pessoas têm necessidade de fazer visita a enfermo. Outras têm necessidade de fazer visita a lares. Outras têm necessidade de ficar falando do Evangelho. Outras têm necessidade de fazer evangelização infantil. Passam cada horror na evangelização infantil no início. Se a gente contar o que acontecia na evangelização infantil, muita gente não vai nem acreditar. Aquelas meninas que fizeram a evangelização no início foram heroínas do cantinho naquela época. Hoje a evangelização continua, está muito mais tranquilo, mas foi um trabalho muito sério, muito difícil na época. Então, gente, tudo isso é resultado do trabalho de alguém, de alguma coisa útil que alguém fez, encarnado, que certamente essa utilidade desenvolvida aqui serviu para dar continuidade no plano espiritual. Agora, quem não desenvolveu nenhuma utilidade aqui, vai chegar no plano espiritual sem ter desenvolvido nada disso. Por isso, a importância de estarmos chamando a atenção para esses detalhes. Estou falando tudo isso para ilustrar isso que eu acabei de falar. Se vocês perguntarem para qualquer das pessoas mais antigas do cantinho, que participaram da fase inicial, elas vão confirmar tudo isso. Porque as pessoas mais antigas da fase inicial viveram tudo isso, participaram de tudo isso aí. E, com certeza, todos crescemos nos sentindo úteis, porque conseguimos fazer muita coisa boa para os outros, mas principalmente para nós. Então, é isso que vai valer para nós no futuro. 995A, que é a continuação da pergunta anterior, né? Ele pergunta assim:
Não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Resposta: desejam-no, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Pensaram sobre isso? Aí você fala, mas morrer de miséria? Não, o que é isso? Eu jamais pensei nisso. Será que nós não estamos, às vezes, morrendo de miséria espiritual? Será que nós não estamos? Ou seja, será que já consideramos a nossa condição de pobres de espírito ou não? E será que não buscar essa consciência e começar a construir a riqueza espiritual, será que isso não é querer se manter na miséria? Então, existem aqueles que querem, sim, abreviar os sofrimentos. Todos nós queremos abreviar os nossos sofrimentos. Mas quantos de nós queremos pagar os tributos para aliviar os sofrimentos? O quanto nós ainda vamos resistir para realmente fazer algo que vai abreviar? Porque a grande maioria a gente ainda faz ao contrário na tentativa de aliviar. Então nós vamos, às vezes, repetindo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros e reforçando o erro, o mal. Em nome, às vezes, da construção, até entender que abreviar sofrimento não é só falar que eu queria ser mais feliz. Não é só pedir a Deus, ai meu Deus, eu queria tanto ser feliz. Ah, eu queria tanto que passasse tudo isso, que passasse essa doença, que passasse essas dores, que passassem todas essas dificuldades. Eu queria tanto ser feliz e que a humanidade toda fosse feliz. Ótimo, maravilhoso, positivo isso. Mas o que está oferecendo para que isso aconteça? Qual o sacrifício que estamos fazendo, em algumas situações, para que isso aconteça? Se não houver trabalho, se não houver esforço, até sacrifício em algumas situações, não haverá crescimento, não haverá progresso. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? É só olhar à nossa volta. Mas antes de olhar à nossa volta e julgar, vamos olhar em nós. Vamos nos posicionar na frente do espelho e vamos ver se aquela imagem que está refletida lá no espelho não representa alguém que está preferindo morrer na miséria do que trabalhar material ou espiritualmente. E aí nós teremos as nossas respostas e teremos a oportunidade de iniciar as nossas construções. Eu queria chamar a atenção hoje para a prece que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, nos itens 75 e 76. É a prece pelos espíritos endurecidos. E vamos certamente atribuir essa prece a todos nós, independente da nossa consciência ainda do arrependimento ou do endurecimento ou não. Então, no prefácio, eles colocam assim: os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam
e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Duas categorias há bem distintas de espíritos perversos. Vamos ver se nós não estamos numa dessas, né? Duas categorias bem distintas de espíritos perversos. A dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é reconduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Então, olha só, os que são francamente maus, são mais fáceis de ser reconduzidos do que os hipócritas. Porque os hipócritas são disfarçados, são mentirosos, eles são falsos. O hipócrita, o mentiroso, o falso, é aquele que é tudo isso, principalmente para ele mesmo. Então, ele não consegue admitir que ele esteja errado. E quando admite, ele arranja algum jeitinho de passar por cima, de disfarçar isso para não aparecer o próprio erro. E, certamente, para não reconhecer o próprio erro. Por isso que eles falam que o hipócrita é infinitamente mais difícil, né, de ser reconduzido. Aqueles, os maus, né, as mais das vezes são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens. Praticam o mal mais por instinto do que por cálculo e não procuram passar por melhores do que são. Gente, é importante gente pensar o seguinte: quem pratica o mal é o que a gente faz contra a lei de Deus. E o bem é o que a gente faz de acordo com a lei de Deus. As pessoas que praticam o mal, os espíritos encarnados e desencarnados, quando eles contrariam a lei de Deus, é que estão caracterizando o mal. Muitos estão nesse mal por ignorância, que é o que ele fala aqui, ó. Praticam o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram passar por melhores do que são, porque às vezes nem têm noção do que é realmente melhor. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Eu me lembro de pessoas desse tipo, pessoas, vamos chamar assim de rudes, que a gente poderia chamar de simples, que praticam determinados males, até alguém chegar para ela e dizer: olha, essa não é a melhor maneira de se comportar. Você às vezes está vingando, ou está fazendo um mal para alguém, mas eu tenho certeza que não é o mal que você gostaria de fazer. E as pessoas mudam com mais facilidade. Mas o hipócrita, o mentiroso, quando você chama a atenção dele, ele tem sempre uma justificativa, uma explicação, ele tem sempre uma saída pela tangente. Através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz serem indignos de fazê-lo. Nesse ponto estão a pique de converter-se, e tudo se pode esperar deles, basta se lhes encontre o ponto vulnerável do coração. Então, esses são os realmente, francamente, maus. Assim que eles são bem orientados, eles mudam a sua posição. Assim que eles aprendem que tem algo melhor para ser feito, eles mudam. Os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem no coração. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança.
E felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrirem suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra sem que ninguém disso desconfie. Têm apenas as aparências da fé, mas fé sincera, jamais. Então, eu queria sugerir que a nossa prece de hoje fosse dirigida a todos os espíritos endurecidos, a todos os espíritos que ainda estão no mal, tanto os hipócritas como os outros, a todos nós, na verdade, que ainda temos um pouco de hipocrisia em nossos corações, a todos nós que ainda estamos preocupados com a nossa própria consciência diante de uma série de acontecimentos. Então, a prece que está no item 76 diz assim, eu não vou ler tudo não, que ela é muito grande, diz assim, Senhor, digna-te de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos, que ainda nos encontramos na treva da ignorância e te desconhecemos particularmente sobre os que ainda se encontram endurecidos. Bons espíritos, ajudai-nos a fazer-lhes compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, eles prolongam os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais lhes seja um encorajamento. Nos dirigindo a esses espíritos, podemos dizer assim como tendes vontade de fazer o mal, também poderão ter a de fazer o bem e de ser feliz. Voltem para Deus os vossos olhares, dirigi-lhes por um instante os vossos pensamentos, e um raio da divina luz virá iluminar-vos. Dize conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem, em vez de sofrer e fazer o mal, e verás que logo a misericórdia de Deus descerá sobre vós, que um bem-estar indizível substituirá as angústias. Bons espíritos, fazei que estas palavras ecoem nessas almas ainda atrasadas, a fim de que as ajudem a aproximar-se de Deus. Nós vô-lo pedimos, em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre os maus espíritos. Vos pedimos também a Jesus e aos bons espíritos que cuidem de todos os nossos irmãos em humanidade, que cuidem, em especial, daqueles que estão passando por grandes sofrimentos deste momento de pandemia, e que possamos continuar sendo úteis, de alguma forma, para a nossa sociedade, para a sociedade humana. Que Jesus ilumine e abençoe a todos nós, e que o nosso cantinho permaneça sendo um ponto de luz e de amor a todos aqueles que procurarem por algum tipo de ajuda. Que Jesus esteja com todos nós, que assim seja. Boa noite, obrigado a todos.